Paz do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. Mais uma manhã na presença de Deus. Pega sua Bíblia, pega seu caderno. Nós vamos começar nosso quinto devocional dos nossos 10 dias de propósito, aleluia. Aleluia. Bom dia, paz do Senhor, louvado seja Jesus na nossa vida, que o Senhor te abençoe e te prospere, que o Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, abençoando suas finanças, tua saúde, em nome de Jesus, que tudo que você tocar prospere, esteja debaixo da vontade do nosso Pai. Graças a Deus. Convide alguém para estar aqui com você, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o coração de cada um. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos a esse ambiente de crescimento espiritual, onde nós temos crescido em Deus. Nesse propósito de 10 dias nós temos orado 3 vezes ao dia, como Daniel. Temos jejuado, né? Tiramos muitos alimentos aí do nosso cardápio, muitos manjares. Estamos todos os dias aqui fazendo o nosso devocional juntos, ouvindo uma direção de Deus para esse dia, logo aqui pela manhã, e estamos no 5º dia hoje. Pastora, eu só descobri agora, dá tempo de entrar? Claro, dá tempo de entrar. Faz esses 5 dias com a gente e depois volta 5 casas e faz os 5 dias que você não fez conosco. Aleluia. Sejam bem-vindos. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigada porque Tu és bom. Obrigada, Pai, pela nossa saúde. Obrigada porque acordamos, Pai. Esse é o dia em que o Senhor fez para nós Te glorificarmos, Te exaltarmos. Obrigada, Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada por deixar o Seu Consolador aqui, o Espírito Santo. Querido Espírito Santo, não nos deixe hoje cair em tentação. Livra-nos do mal. Senhor, nos dê direção em cada decisão que vamos tomar, em cada conversa que seja a Tua boca. Pai, que nós venhamos a brilhar a Tua glória. Quando formos aconselhar alguém, que seja o Senhor aconselhando. Quando formos corrigir alguém, que seja o Senhor corrigindo. Quando formos, Senhor Jesus, ouvir, que seja o Senhor ouvindo. Senhor, nos livra hoje de toda fofoca, de toda maledicência. Nos livra hoje, Senhor Jesus, de cada desejo pecaminoso. Livra-nos, ora sobre a cantarabaçuia, de sentirmos inveja, ciúmes. Ah, Deus, livra-nos do pecado. Senhor, no nome de Jesus, dê-nos sede por oração, sede por estudar a Tua palavra, sede, Senhor Jesus, por andar em comunhão. Pai, livra-nos de toda ira, de toda cólera, de toda bagunça, desorganização. Livra-nos, Senhor Jesus Cristo, de toda mentira, de todo engano. Quebra todo laço nessa manhã, Pai. Eu declaro que todo espírito de opressão deve deixar a cada um agora. Todo espírito de tormento, de incredulidade, de dúvida, dou ordem para que saia em nome do Senhor Jesus Cristo.
Todo espírito de desânimo saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que todo espírito maligno de frieza espiritual, de religiosidade, deve sair agora de nosso meio em nome de Jesus. Todo orgulho, toda soberba que seja quebrado em nós. Senhor, tira toda distração da nossa mente. Tira, Paizinho, todo engano. Em nome de Jesus, que a Tua palavra nos ensine agora nessa manhã. Que a Tua palavra traga uma direção, Pai. Que a Tua palavra nos transforme o jeito de pensarmos, de agirmos. Paizinho, transforma o nosso comportamento. Que não sejamos ouvidos esquecidos. Mas que esses 10 dias traga realmente uma transformação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que os anjos do Senhor estão aqui na minha casa, estão na sua casa agora. Os anjos do Senhor nos protegem, nos guardam de todo mal nesse momento. Estão guerreando contra demônios, contra principados. E neste momento o Espírito Santo nos conduz ao aprendizado. Amém? Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Enquanto vocês vão encontrando aí, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês tropeçaram no jejum? Quantos de vocês desanimaram? Porque aquilo que eu disse no primeiro dia, vocês lembram quantas pessoas tinham no primeiro dia? Quinto dia, olha quantas pessoas temos. O ser humano tem essa mania de começar e não terminar. E o diabo deita e rola na vida das pessoas que não têm constância, que não têm disciplina. Não vive propósito quem não tem disciplina, não. Como que Deus vai entregar grandes coisas a pessoas que não se organizam para viver um jejum, para viver um propósito? Como? Sabe, gente, até para fazer um jejum, a gente precisa se organizar. Você que está decidindo hoje, vou começar. Você tem que ir no mercado e já comprar um monte de fruta, legumes. Porque na hora da fome, você tem o que comer. Senão, você vai escorregar e você vai comer um salgadinho. Senão, você vai escorregar e na hora da fome, você vai pegar um pão. Então, dá fim nas porcarias que tem na tua casa, joga fora, dá pro vizinho, faz alguma coisa e compra legumes, frutos, seja inteligente, organizado. Até para fazer um jejum precisa se organizar. Nós falamos isso na primeira ou segunda live. Eu fico muito triste quando alguém fala, parei no meio do jejum. Escorreguei.
Porque a gente faz um acordo com Deus, não é comigo que você está fazendo acordo. Vocês estão fazendo um acordo com o Senhor. É muito sério isso. A gente precisa levar Deus mais a sério. Às vezes a gente pensa assim, ó. Não, mas Deus perdoa, Deus é bom. E a gente trata Deus de igual para igual. Não, Ele é Senhor. Ele, ó, é lá acima de todas as coisas. A gente precisa se colocar no lugar de submissão. E mostrar temor a Deus. Onde está o nosso temor? Onde está o nosso temor? Amém? Então eu quero que vocês se organizem. Comprem as coisas. Coloca o celular para despertar na hora da oração. E nós vamos orar 3 vezes ao dia. Esteja aqui no devocional. E vamos continuar firme. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 37. Eu vou ler desde do versículo 1. Esse texto todos vocês já conhecem. Bem-vindos ao Uruguai. Quem mais é de fora do Brasil? Sejam todos bem-vindos. Vamos ler a palavra? Ioná, Estados Unidos, bem-vinda. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito feliz em estar reunido com a igreja aí espalhada pelo mundo. Ó, Suíça, Lília, Japão. Que bênção. Nações, Silvânia, Estados Unidos, amém. É Portugal, Dânia? Aleluia, glória a Deus, Itália. Sejam todas bem-vindas aqui, viu? Vamos lá, Ezequiel 37 diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Então, o profeta Ezequiel, ele foi tomado pelo Espírito e foi conduzido até uma terra cheia de ossos. O que significa para você esses ossos? Quando você olha, não, imagina, você olha para um terreno, para uma grande terra, e ali está cheio de ossos secos. Qual é a impressão que você tem? Qual é o sentimento que você tem? Escreve aí para mim. Morte, desespero, desesperança. Existe aquele ditado assim, né? Se dá jeito para tudo, só não se dá jeito para a morte. Parece que a morte é isso, ela é o fim. Acabou. Medo, alguém com medo, se olha assim para um terreno cheio de ossos. Medo, olha lá. Então, Ezequiel vê aquilo e em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. Agora ele não só está vendo, agora ele está andando no meio daquela sequidão aí, ó, no meio do fracasso, no meio de algo assustador. Tô colocando o nome que vocês estão escrevendo, no meio daquele lugar de tristeza. Pastora Val, querida. E aí, enquanto Ezequiel anda, vamos ver, de um lado para o outro, eu pude observar que era imenso o número de ossos no vale. E que todos estavam mirrados e ressequidos. Quer dizer, aquilo já estava sem vida há muito tempo. Não era algo que tinha acabado de morrer. Não eram pessoas que tinham acabado de morrer. Estava muito seco. Muito tempo tinha se passado. Talvez você
olha para áreas da tua vida, você fala, isso daqui já não tem mais chance, porque se tivesse morrido ontem, se tivesse morrido há 4 dias, se tivesse morrido há 1 ano, não, mas faz muitos anos que acabou, morreu, secou, já era. Então, ele me indagou. Deus tem uma conversa com Ezequiel. Ó, querido filho do homem. Ai, que Deus amoroso. Ó, querido filho do homem. Quando Deus fala assim, filho do homem, ele está dizendo assim, ó. Você que é humano, né? Filho do homem, ou filho da humanidade. Ó, homem. Ó, querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi, o que você responderia? Fala a verdade. Fala a verdade. Eu sei que você sabe já o que Ezequiel respondeu. Mas o que você, olhando para situações difíceis da tua vida, responderia? Você olha para as suas finanças e as dívidas são imensas. Milhões devendo. Você olha para o teu casamento, vocês estão a ponto de assinar o divórcio. Você olha para o teu filho e você fala, já tá todo já emaranhado, já era, tá todo enlameado, tá no vício. Você olha para você e você fala, eu não tenho mais jeito, porque essa depressão está quase me matando. Eu tenho vontade de morrer. Eu não tenho mais jeito. Você olha para a sua saúde e diz, os médicos já me desenganaram. O que você responderia para Deus? A maioria das pessoas, todos os que estão me respondendo, estão sendo sinceras e dizendo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, só um milagre. Não, impossível. Só um milagre, Senhor. Não, impossível. Eu diria que não. Não sei, Senhor. Impossível, não tem mais jeito. Impossível, já fiz de tudo. Não tem como mudar. Morreu, já não tem mais jeito. Sabe, essa nossa mentalidade é uma mentalidade que ela bloqueia o poder de Deus. Talvez você pense assim, não, mas Deus é soberano, nada pode parar Deus. Nada pode parar. Eu vou te falar, se você não tiver fé, você pode sim parar Deus. Se você parar de acreditar, você para o mover de Deus. Escute, anote isso. Se eu parar de acreditar, eu paro o mover de Deus na minha vida. Por que Jesus em Nazaré não pôde fazer muitos milagres? Você já leu o Novo Testamento? Por que Jesus, lá na terra dele, por que Jesus não pôde fazer muitos milagres? Ali ele não pôde curar cegos, surdos, paralíticos, não pôde fazer grandes coisas. Por quê? Por quê? Me ajuda a pregar, escreve aí pra mim. Por que que ele não pôde fazer muitos milagres ali? Uau, mas Jesus, o Todo-Poderoso, nunca ninguém fez tantos milagres como ele até hoje, nunca. Por que que ele não pôde? O que bloqueou o poder de Jesus naquele lugar? Porque eles não creram nele. Eles não tiveram fé. Eles não olharam para Jesus com honra. Eles pensaram, quem é esse aí? A gente conhece ele. A gente andava junto com ele. Quem ele pensa que é? Deus agir através dele? Não, ele é humano igual a gente. Não honraram ele. Não honraram nem a humanidade, nem a divindade dele. A incredulidade bloqueia o poder de Deus. Quando nós deixamos a esperança morrer. O que é esperança? Esse ano de 2026
É o ano da esperança para a Igreja Viva. Esperança. É olhar para o vale de ossos secos e falar: Senhor, se tu quiseres, pode. A nossa esperança está em Deus. Esperança é olhar para o que já acabou e falar: Deus pode fazer. É olhar para o impossível e ainda assim crer que dali algo, uma pequena semente, pode começar a brotar e se tornar uma grande árvore. É olhar para o Lázaro que já está fedendo e falar: Jesus pode. É olhar para o mar que é impossível de atravessar e pensar: Jesus pode. É olhar para os milhões de dívidas e falar: Jesus pode. É olhar para aquilo que já está falido e falar: Jesus pode. É olhar para o que é pequeno e falar: Jesus pode. É olhar para o impossível e dizer: olha, pode. Jesus pode. Deus pode. Se nós olharmos para as situações da nossa vida e falar assim: não tem mais jeito. Se nós olharmos e falar: não dá. O mundo espiritual, todo o mundo espiritual vai dizer: se é assim que você crê, assim seja. Deus não poderá fluir se você desistir. Não, até rimou. Deus não poderá fluir se você desistir. Se você parar de crer, você não vai ver o mover de Deus. Se você disser assim: eu não oro mais por isso, eu desisto, eu não quero mais pedir para Deus realizar esse milagre. É isso, Yoná. Você vai desistir ou você vai resistir? Quando Deus pergunta: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. Só o Senhor sabe. Ele não disse: não, é impossível. Nós sabemos que se o Senhor quiser, Ele faz. E talvez Jesus esteja perguntando para você: o que queres que eu te faça? Porque Ele precisa ouvir da nossa boca. Ele não chega no cego, no leproso, no surdo e fala assim: vem cá, deixa eu orar por você que você vai ser curado. Ele pergunta: o que você quer que eu faça? É necessário oração, é necessário fé para que o milagre aconteça. Mas calma, que o principal do que Deus quer nos ensinar está por vir. No versículo 4, diz assim: e ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero que você grife, porque aqui nós aprendemos uma chave. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós.
Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Uau! Aqui nós aprendemos uma grande chave. Qual é a chave? Talvez você diga profetizar. Não é isso que nós sempre ouvimos? Nós precisamos profetizar. Nós precisamos declarar aquilo que nós queremos viver. É ou não é? Não é isso que a vida toda nós ouvimos? Profetize, profetize. Declare aquilo que você quer viver. Só que eu vou te falar uma coisa. A verdade é que nós devemos profetizar a palavra do Senhor. Nós não temos que profetizar aquilo que nós queremos. Porque se nós profetizamos aquilo que nós queremos e o nosso coração estiver enganoso, se nós profetizarmos aquilo que nós queremos e a gente estiver cheio de pecado, se nós profetizarmos aquilo que nós queremos e o nosso coração estiver cheio de inveja, ciúmes, orgulho, vaidade, nós podemos estar, na verdade, fazendo uma feitiçaria. Estamos aprendendo uma grande chave. Precisamos profetizar a palavra do Senhor. Ezequiel não disse: ossos, criam vida, porque eu quero. Eu ordeno, levante-se, porque eu quero. Não, ele profetizou exatamente o que o Senhor disse. Eu acho interessante que ele viveu de fato o que é ser um profeta. Profetizar é liberar aquilo que Deus falou. Por algum motivo, Deus escolheu que aqui na terra seria dessa forma. Que Deus é soberano, mas ele entrega a terra aos homens. E ele age aqui na terra através das nossas orações. O inimigo age aqui na terra através das nossas legalidades, dos nossos pecados. Mas Deus age através das nossas orações. E há um poder em profetizar aquilo que ele já declarou. Quando nós profetizamos aquilo que ele já falou, nós somos a boca de Deus aqui na terra. E há um poder sobrenatural que flui através de nós. Somos corpos transmissores de glória quando profetizamos aquilo que Deus falou. Não aquilo que o nosso coração quer. Não aquilo que a nossa alma deseja, mas aquilo que ele falou. Isso sim é profetizar. Eu vou profetizar que essa casa é minha, porque eu quero essa casa. Eu fiz isso. Eu queria mudar dessa casa aqui, porque começou a surgir alguns problemas. E às vezes é mais fácil a gente fugir do problema do que a gente resolver o problema. É ou não é? Quantas vezes? Não, eu vou separar, porque meu marido é chato. Eu vou separar porque meu marido é grosseiro. Eu vou separar porque tem uma sogra difícil. Claro, é mais fácil, né? Fugir do problema, sair do problema, mudar de ambiente do que resolver o problema. Não é? Aí eu quis ir para outra casa. E eu fui ver uma casa. E eu amei aquela casa. Ela é perfeita. Ela é uma casa de boneca. Ela é linda, maravilhosa. Amei. Minha família também toda amou, só que o aluguel é mais caro que essa daqui. E aí, aquela casa não saía do meu coração. E como é aqui no condomínio, eu peguei um óleo num domingo e falei: Pedro, vamos lá. Entrei na casa e saí ungindo toda a casa. Eu declaro que essa casa é minha. Eu profetizo que essa casa é minha. Eu abençoo essa casa. Ela é minha, obrigada, eu profetizo. Como uma boa crente,
derramei o óleo todo, tomei posse da minha terra. Mas não era da terra prometida, né? Não era Canaã, não, porque Deus não prometeu aquela casa. Mas o meu coração queria. Não, vocês estão rindo, mas fala a verdade, vocês já fizeram isso. Quantas vezes? Não era a terra prometida, era a terra que meu coração quis. Igual a tribo de Dan. Deus tinha prometido uma terra para cada tribo. Só que a terra de Dan estava difícil de conquistar. Porque o povo lá era complicado, muita guerra, né? Aí eles acharam uma outra terra mais fácil. Com um povo menos briguento. Eles falaram assim, eu quero essa terra aqui. E aí eles tomaram posse de uma terra que não foi Deus que deu. Mas eles quiseram por causa da facilidade. Tem gente casando por facilidade. Tem gente entrando em emprego por facilidade. Tem gente trocando de igreja por facilidade. Eita, Deus falando. Tem gente fazendo escolhas por facilidade. E não tentando conquistar aquilo que Deus prometeu. Vai indo pelo coração. Aí ungi toda a casa, tomei posse, declarei, profetizei. Mas profetizei na oração. Lá, o Pedrinho também me ajudando, que ele amou a casa. Aí tá. Meu coração começou a ficar angustiado. Aí eu fui orar. E eu senti o Espírito Santo meio assim comigo. Aí eu resolvi perguntar, depois de uns 2 dias. Pai, sobre aquela casa. O senhor quer que eu mude pra lá? Posso? Lembrei aqui como que foi. Eu acho que é interessante eu contar porque muitos de vocês buscam ter intimidade com Deus e não sabem como começar. Então eu falei assim, amor, eu quero essa casa. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma proposta de tal valor do aluguel. Se o dono aceitar, é porque é de Deus para nós. Aí nós oramos, a família toda, e a gente sabia que se o dono aceitasse a proposta, Deus estava liberando a casa para nós. Passou alguns dias e nada do cara responder. Eu falei, amor, pergunta. Aí o neto perguntou, olha, não aceitou, o cara não aceitou. Então já era um não de Deus, certo? Só que eu queria muito a casa. Eu queria demais a casa. Eu falei, ai, não é possível. Senhor, por favor, deixa. Aí eu fui falar com o neto. E a mulher sabe como manipular o homem. Vamos falar da manipulação? Porque o que eu usei, eu reconheço que foi manipulação. Amor, já mudei a minha voz. Amor, eu gostei tanto daquela casa. Eu quero muito morar lá. Será que a gente não pode se esforçar para pagar esse aluguel? O marido que é apaixonado, né, gente? Tadinho, o neto, tudo que eu peço para ele sem poder, ele faz. Tá bom, amor. Eu vou falar com ele. Só que quando ele decide fazer a minha vontade, ai, meu coração. Nossa, que agonia. Meu coração ficou muito sem paz. E aí, nesse momento que eu vou orar. E aí eu falo, Senhor, por favor, deixa. Não. E assim, ouvindo o não de Deus, que ele já tinha dado a primeira vez. Olha lá, a irmã, piscar os olhinhos 3 vezes dá resultado. Você quer ver se você fizer isso depois de namorar? Meu Deus. Aí ele fala, você quer o mundo? O que você quer? Aí, irmãs, eu falei, Senhor, então tira do meu coração. Claro que eu fiquei um pouco brava. Nossa, pai, eu faço tanta coisa pelo Senhor, o Senhor não quer deixar. Né? Eu fiz uma birrinha ali.
Mas eu falei, amém, só tira do meu coração, por favor. Mas se o Senhor mudar de ideia, eu tô pronta. Quem sabe o Senhor não muda de ideia, né? E aí eu falei, amor, deixa quieto a casa, tá? Deixa quieto, porque eu sou o preso da desobediência. Então, eu fiz isso. Eu profetizei o que Deus não tinha me dado sim. Eu tentei manipular meu marido. Depois que eu fui reconhecendo tudo que eu fiz, tá, gente? Na hora não, na hora tava tudo certo. Depois eu fiquei olhando pra trás e pedindo perdão. Quantas vezes a gente não profetiza aquilo que Deus não falou? Quantas vezes a gente quer algo e nem pergunta pra Deus, Ele quer? Quanta sociedade nós fizemos na vida? Quantas alianças fizemos na vida sem perguntar pra Deus se era da vontade dEle? E a gente fica profetizando, vai dar tudo certo. A gente fica profetizando, vai vender, vai fazer. Aí às vezes você pergunta, por que que não vai? É porque não tem a graça de Deus, é porque Deus não colocou prosperidade. Quem dá crescimento é o Senhor. E não adianta profetizar aquilo que não saiu da boca de Deus. Isso é manipulação, isso é feitiçaria. Por que feitiçaria? Porque a palavra diz que a rebeldia é como feitiçaria. Se estou sendo rebelde, estou em desobediência, estou tentando usar o poder de Deus, que é o profetizar, mas usando a minha vontade, o meu coração, isso é rebeldia ou não é? Agora, Ezequiel aprendeu. Ezequiel era profeta. Ezequiel profetizou aquilo que o Senhor falou. Deixa eu te falar. Tantas promessas que o Senhor liberou na tua vida. Tem tantas promessas sobre a tua casa. Comece a profetizar isso. Porque Deus libera uma palavra que é uma semente. Eu tenho um livro digital que é Ouvindo a Voz de Deus. Ali eu te ensino a ouvir a voz de Deus. E ali eu ensino como que Deus libera uma palavra e aquela palavra é como uma semente. Para essa semente ser enterrada, enraizada, crescer, dar folha, flores e frutos, vai um tempo. E eu vou te falar algo. Para regar essa semente, para que você veja a promessa se cumprindo, para regar essa palavra que Deus liberou, para que você veja frutos, um dos adubos vai ser você profetizar aquilo que Deus te prometeu. Vai ser você declarar. Talvez Ele te profetizou que você vai fazer uma viagem. Deus usou um profeta no meio do culto, ou Deus te entregou um sonho, ou Deus falou através da palavra. Deus falou com você de alguma forma, porque Ele fala por milhares de formas. E aí você então deve profetizar essa viagem. Eu profetizo essa viagem, vai ser uma bênção. Eu profetizo, vai acontecer tudo aquilo que o Senhor sonhou. Eu profetizo, já tô com o passaporte aqui. Eu profetizo. Quando o Senhor liberou a vontade dele, quando ele me falou que ele queria enviar esse bebê, já comecei a profetizar tudo sobre esse bebê. Colocava a mão no ventre, ainda não estava grávida, mas já colocava a mão no ventre, profetizava no reino do Espírito. A saúde, os dons, o propósito, tudo. Porque eu entendo o poder que há a gente declarar aquilo que o Senhor quer. Agora, talvez você é novo convertido, talvez você não entenda muito e fala assim, mas eu não recebi nenhuma palavra, eu não tenho uma profecia, eu não sei o que Deus quer para minha vida, eu ainda não entendo isso. Eu vou te falar algo. Existem promessas na palavra de Deus que são promessas para todos aqueles que creem no Senhor, que creem em Jesus. Existem promessas que foram liberadas na Bíblia que nós podemos profetizar, tomar posse para nós mesmas,
para que nós vivamos a vontade do Senhor. Eu quero até trazer aqui alguns exemplos. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ah, mas foi homens que escreveu. Sim, mas inspirados pelo Espírito Santo. Por exemplo, no dia em que você se sente sozinha, no dia em que você se sente abandonada, você não tem certeza se Deus está com você, você está com medo, você pode então abrir em Mateus capítulo 28, versículo 20... e profetizar aquilo que Deus liberou, aquilo que Jesus falou. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode repetir isso para você sentir no teu espírito o poder que há em profetizar aquilo que Deus falou? Feche seus olhos. Respira fundo agora. E repete comigo a palavra de Deus. Olha o poder que tem saindo da tua boca. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uau! Uau! Percebe algo no teu espírito? Agora, se você tá olhando para a tua vida financeira, precisa de provisão, precisa de um milagre financeiro, fecha seus olhos, declara essa palavra de Deus. Tô pedindo para você fechar os olhos para que você fique mais sensível espiritualmente, porque eu quero que você perceba uma mudança no seu espírito quando declara a palavra de Deus. Fecha seus olhos, respira fundo. Se concentra e repita isso daqui, ó. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória por Cristo Jesus. Diga, o meu Deus está suprindo tudo. Nada me faltará. Olha o que a irmã escreveu. Sim, pastora, me arrepiei. Existe um poder sobrenatural ao profetizar o que Deus falou. E esses versículos que eu estou te dando, é o que Deus falou. E você pode tomar posse para a sua vida. Deixa eu pegar mais um aqui. Talvez você esteja com dúvida. Você precisa tomar uma decisão. Você não sabe para que caminho ir. Se vai para a direita, se vai para a esquerda. Você pode declarar esse versículo, essa palavra. Profetize isso, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará a tua vereda. Diga assim: Senhor, me guia. Guia os meus passos. Endireita meus caminhos. Nas nossas orações, precisamos declarar os versículos. Declarar a palavra de Deus. Por isso, na minha agenda de oração, eu coloquei lá em cada dia um versículo para você declarar. Você toma posse. Sabe, um versículo que me curou, que eu profetizava por dias, e o meu nível de intimidade com Deus foi transformado. Deixa eu pegar ele aqui para você. Isso daqui mudou a minha vida.
Há uns 5 anos atrás, eu fiz um propósito e eu declarava esse versículo. A presença de Deus enchia o meu coração de uma tal forma, a minha vida espiritual mudou completamente quando eu declarei aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Aqui. Jeremias 31, 20. Mas a Bíblia que eu usava na época era a Mensagem. Ela é uma versão mais para quem tá começando. A Mensagem, se você acabou de aceitar Jesus, se é a primeira vez que você vai ler a Bíblia completa, esse versículo eu tirei naquela Bíblia. Então eu declarava ele daquela Bíblia, que é a Bíblia A Mensagem. Hoje eu não uso mais a Mensagem, porque eu quero exatamente o que está escrito na palavra. Mas a Mensagem está escrito assim, ó, Jeremias 31, 20. Efraim é meu filho querido, meu menino, minha alegria. Às vezes preciso repreendê-lo, mas nunca deixo de amá-lo. Meu coração se comove por ele, tenho grande compaixão dele. Então eu trocava o nome de Efraim por Priscila. E eu declarava, isso daqui, gente, meu Deus. Isso daqui trouxe uma cura para minha alma, uma transformação, uma intimidade com Deus. Então eu trocava o nome Efraim por Priscila. Priscila é a minha filha querida. Minha menina, minha alegria. Às vezes eu preciso repreendê-la, mas eu nunca deixo de amá-la. Meu coração se comove por você, Priscila. Eu tenho uma grande compaixão por você. Ai, Jesus, que coisa mais linda. Ouvir a voz de Deus, dizendo o quanto somos amadas, o quanto somos queridas. Então, toda a palavra, existem milhares, de 3.000 a 7.000 promessas para nós, que nós podemos profetizar e com isso trazer uma metanoia, uma transformação para nossa mente, para as nossas crenças, porque talvez você não acredita que é amada, talvez você não acredite que Deus vai salvar a tua família, mas aí você começa a profetizar o que Deus falou: eu e a minha casa serviremos a Deus. E você começa a profetizar esse versículo, essa palavra. Começa a declarar ela na primeira pessoa exatamente. E começa a viver milagres. Isso foi só um exemplo do quanto Deus fala comigo através da Bíblia, mas eu tô lembrando aqui de uma vez. Eu tinha que gravar um curso, era ao vivo e me veio muito medo. Porque todas as vezes que a gente vai fazer algo grande, algo que é para Deus, algo que vai transformar pessoas, o inimigo vem com muita opressão. Ele traz dúvida, ele traz medo, ele traz comparação, ele traz todos aqueles sentimentos horríveis, porque ele vem para matar, roubar e destruir. E eu lembro que eu ajoelhei e comecei a orar, e aquela opressão, aquela vontade de desistir, de falar, não vai ter mais não, chega. E aí o Espírito Santo me soprou aquele versículo que diz assim, deixa eu ver. Aqui, o Senhor, tá em Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?
Quando o Senhor me lembrou desse versículo, que eu nem lembrava onde estava escrito, só me veio ele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Eu comecei a declarar. Eu me levantei, eu comecei a declarar, lutando contra demônios mesmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Eu marchava no meu quarto. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? E olhar assim para os demônios mesmo que estavam guerreando e declarar, a quem eu temerei? Eu lembro que eu fiquei toda eletrocutada, com tamanha unção, com tanto poder que eu caí. E o Neto, ele veio assim, abriu o quarto e falou, amor, o condomínio inteiro tá escutando você gritando, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, que eu tava numa guerra aqui, mas eu venci. Eu saí daquele lugar tão cheia do Espírito Santo, por profetizar a palavra, por profetizar, por ser boca de Deus. Eu fui a boca de Deus no meu quarto, na minha vida. Eu profetizei e os demônios tiveram que sair correndo, porque eu usei a palavra, e a palavra ela é uma espada de 2 gumes. Você quer acabar com o inferno? Use a palavra de Deus. Use a palavra. Sim, os vizinhos que aguentem, eles que se convertam. Aquela casa, vocês lembram que eu morava numa casa toda de vidro? Os vizinhos tudo escutavam expulsando demônio. Provavelmente alguns até ficavam manifestando em casa, porque não tinha acústica. E profetizar a palavra é dar voz para Deus dentro da tua casa. Não foi assim que Jesus venceu o diabo no deserto? Às vezes a gente tenta com a nossa própria força expulsar demônio, a gente tenta do nosso próprio jeito vencer as guerras, mas Jesus ensina que quando ele está no deserto, 40 dias sendo tentado por Satanás, ele usou a palavra de Deus contra o diabo. Ele usou essa espada, ele usou a Bíblia, ele profetizou. Entende? Uau! Muitas chaves estão sendo liberadas nessa manhã. Olha isso daqui. Amei o que a irmã falou. Pastor, o problema é que muitas vezes nós queremos ser usados para profetizar para os outros. Mas quando é para nós mesmos, em nossa vida, nós tememos. Exato. Nós não usamos. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês viram que na agenda de oração, a maioria, eu acredito que deve ter adquirido a agenda de oração para fazer nesses 10 dias e para fazer para a tua vida. A primeira pessoa que você ora, os primeiros motivos é para quem? Vamos lá, deixa eu ver. Quem tá com a agenda de oração aí? Olha lá. Primeiro motivo de oração. Cada dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tem lá os motivos para você orar, para te trazer organização, disciplina na oração. Quem é a primeira pessoa que nós oramos? Será que tem alguém que adquiriu a agenda aqui? Eu. Sim, nós mesmos. A gente não pode orar pelos outros. Eu não posso orar pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha igreja, pela minha nação, pelos meus liderados, sem antes ter orado por mim. Escuta, você tá lá no avião. Quem aqui já andou de avião? A hora que você senta, eles vão te ensinar, ó. Caso o avião cair, caso acontecer alguma coisa, vai cair a máscara lá de pressurização, né? Vão se soltar, vai cair. Primeiro, coloque em você, depois nas crianças, porque a gente vai tentar salvar os outros, vai ficar sem ar, vai morrer os outros e a gente. Primeiro temos que orar e profetizar sobre nós. Primeiro a gente, depois os outros. Primeira coisa, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, abençoa minha mente, a minha saúde, profetizar, porque eu preciso estar cheia para depois orar e abençoar os outros. Amém? Talvez você nem tenha orado por você, você nem tenha profetizado. Muda isso em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem quiser agenda, eu vou colocar nos stories, mas no grupo tá fácil lá.
Também fiz a promoção para as escolhidas, para você se tornar minha aluna. Muita coisa boa liberada nesses dias. Nossa, em toda oração eu oro por todos e por último eu oro por mim. Que sobra, né? Aleluia. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para o seu dia hoje. Vamos só terminar? Porque ele começou a profetizar o que Deus falou. E eis que criarei tendões e músculos. Enquanto ele ia profetizando, o poder que emanava da sua boca, porque é o que Deus falou, ia trabalhando. Farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente, então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, profetizava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida, pele os cobrira. Todavia, eram corpos sem espírito. Ainda não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e convoca Ruá, o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé. Mais uma vez, profetiza o que Deus falou. O Senhor Deus, o Espírito vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante, porque ele não estava profetizando o que ele queria, ele estava profetizando o que Deus falou. No mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. No próximo capítulo tem o significado e a explicação dessa visão profética. Aleluia! Aleluia! Eu quero declarar que haverá vida onde estava morto. Eu quero declarar que você profetizará aquilo que Deus tem falado. Você profetizará, você será a boca de Deus sobre a tua vida e a vida de outras pessoas por profetizar aquilo que Deus já liberou, aquilo que você ouviu Deus falando. Amém? Glórias a Deus, obrigada, Jesus. Nós viveremos milagres. Nós viveremos milagres. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa direção. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Vou colocar aqui um louvor para nós orarmos. Aleluia. Fecha seus olhos, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra desse dia, por esse devocional. Obrigada por essa direção, Pai. Aquilo que parecia impossível aos meus olhos, eu profetizarei a tua vontade e acontecerá, porque há poder na tua palavra. Senhor, fortalece-nos. Senhor, alinha-nos. Ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos profetas, Pai. Pessoas alinhadas com teu coração. Não profetizando medo, não liberando angústia, desesperança, mas falando aquilo que o Senhor liberou. Profetizando, Pai, a tua justiça. Profetizando a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, que onde não havia vida, haverá. Porque os ossos, os tendões estão recebendo vida, estão recebendo carne. O teu Espírito está soprando, Deus.
Em nome de Jesus, ativa a nossa fé, ativa a nossa esperança nessa manhã, ativa no Senhor, alinha o nosso coração contigo. Nós viveremos milagres em nome de Jesus. Nós viveremos o sobrenatural de Deus. Orama sobre cantarabaxere andarabasúbria. Se você tem um óleo consagrado aí pertinho de você, unge as suas mãos e você vai fazer um ato profético. Unge as suas mãos, coloca sobre a sua boca e você vai declarar em nome de Jesus. Eu declaro que eu profetizarei. Eu declaro que eu profetizarei a palavra de Deus. Eu declaro que é da minha boca sairá a voz do Deus Altíssimo. Eu profetizarei a vontade de Deus para minha vida, a vontade de Deus para minha casa, para minha igreja, para minha nação, para todos aqueles que o Senhor me entregar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, como bocas proféticas. Usa-nos, Pai, para declarar a Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Eu sei que pode estar difícil prosseguir, mas Ele faz infinitamente mais. Infinitamente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, larama sobre canta larama cheio. Eu sei que Deus pode fazer além. Eu sei que Deus pode realizar. Eu também sei que Deus pode fazer o impossível. Eu sei que Ele é Deus. Eu sei que Deus pode fazer além. Eu sei que Deus pode realizar. Eu também sei que Deus pode fazer o impossível. Eu sei que Ele é Deus. Eu sei que eu tenho crido que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que pode estar difícil prosseguir nesse deserto, mas Ele faz infinitamente mais. Ele sopra a vida sobre os ossos secos hoje. Eu sei que Deus pode fazer além. Eu sei que Deus, eu também sei que Deus pode fazer o impossível. Eu sei que Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Eu sei que Deus pode fazer além. Eu sei que Deus pode realizar. Eu também sei que Deus pode fazer o impossível. Eu sei que Ele é Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Amém. 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 Glórias a Jesus. Essa é a palavra para esse dia.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere. Eu já vou encerrar. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Também é dia de estar com a família. Então vai lá, curte seus filhos, né? Cuida da tua casa, vai preparar o almoço, se prepara para ir na igreja mais tarde. Compartilha essa live nos seus stories para que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Amém? Um beijo. Até amanhã. Hoje ainda tem oração das 3, oração da meia-noite no Meet. E amanhã às 9 nós estamos juntos. Tem alguns homens aqui? Tem alguns homens. Mas as mulheres são mais, tá? Fervorosas. Tá sendo muito bom esses dias. Um grande beijo. Deus te abençoe. Até amanhã.